E aí galera, tudo bom? Sou o professor Lucas, professor de Química. Vim de verde limão hoje para você não se perder no meio do vídeo, então acho que vai ser meio difícil não ver o vídeo, né? Tem que ver vendo. E agora a nossa aula vai ser sobre radioatividade. Bom, tudo que a gente falou em Química até agora eram fenômenos, as reações químicas que a gente estudou lá, as reações da química inorgânica, simples troca, dupla troca, não sei quem já troca, ou os processos de oxirredução, que eram processos que nós tínhamos a questão dos elétrons causando reações, ou a corrente elétrica forçando uma reação. Enfim, todos os processos que nós estudamos são processos que envolvem os elétrons. Hoje, nossa aula vai tratar de processos que envolvem o núcleo, que envolve os prótons, que é a radioatividade. Tá? Então, o que é a radioatividade? A radioatividade é a emissão espontânea de radiação. Então, radioatividade é a emissão espontânea de radiação. Tá? E radiação é o quê? É a transmissão no espaço de energia, tá? De energia e de partículas. Então, a radiação ela é a transmissão de partículas e energia. Então, a radioatividade ela vai ser a emissão espontânea de radiação. E a gente vai chamar de radiação a transmissão de partículas e energia, tá? Beleza? As reações nucleares, que são reações nucleares? São mudanças que ocorrem no núcleo. Porque até agora nós estávamos trabalhando com os elétrons, mas as reações nucleares são mudanças que ocorrem no núcleo, tá? E vão envolver, então, emissão de radiação, ou seja, emissão de partículas e de energia, tá? Então, as reações nucleares envolvem mudanças nucleares, envolvem mudança, emissão de radiação, e o núcleo que vai ser originado é um núcleo estável. Então, alguns átomos, eles possuem núcleos instáveis. Esses núcleos instáveis, eles vão emitir radiação, tá? Ou seja, vão emitir partículas e energia, e após emitir radiação, após emitir partículas e energia, esses núcleos se tornam núcleos mais estáveis, tá? Existe todo um histórico da radioatividade, os trabalhos do Casal Curie, tem um histórico muito grande a radioatividade. E destaque aqui, nós temos as leis de Soddy, que são as leis da radioatividade. Tá? Antes de falar das leis da radioatividade, a gente tem que lembrar a representação de uma partícula radioativa, que é o que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Nós vamos representar por Y, a representação ela é bem semelhante àquela representação que nós tivemos há um tempo atrás. Tá? Então, se nós chamarmos uma partícula que está sendo emitida de Y, aqui em cima nós deveremos escrever o número de massa dela, dessa partícula. O que era o número de massa? Para a gente poder lembrar, prótons mais nêutrons. E aqui embaixo nós devemos escrever o quê? O número de prótons da partícula. Ou quando esta partícula não possuir prótons, nós devemos escrever vou chamar de C aqui, a carga dela. Se ela é positiva ou negativa, ou quantas vezes ela é positiva e negativa. Beleza? Radioatividade não tem segredo, é um assunto bem tranquilo. Então agora a gente vai passar a estudar as leis da radioatividade e as partículas. Beleza? Bom, a primeira lei da radioatividade, ela vai tratar sobre as partículas alfa. O que é uma partícula alfa? A partícula alfa, ela é formada por um próton, ou melhor, dois prótons, mais dois nêutrons, tá? Então, quando a gente for representar uma partícula alfa, a gente vai escrever alfa. O que é aqui embaixo mesmo? Acabei de falar agora. O que vai embaixo podem ser duas coisas. Ou é o número de prótons, ou é a carga. Nesse caso, a gente vai representar o número de prótons. Quantos números de prótons? Bom, eu sei que uma partícula alfa ela é formada por dois prótons mais dois nêutrons. Então, aqui embaixo a gente coloca 2, porque é o número de prótons da partícula alfa. E em cima, Lucas? Bom, em cima vai o número de massa. E eu sei que o número de massa é prótons mais nêutrons. Se a partícula alfa ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, o número de massa ele é 4. Então essa vai ser a representação de uma partícula alfa. 2 porque é o número de prótons e 4 porque é prótons mais nêutrons, tá? Então isso é uma partícula alfa, ela é formada por 2 prótons mais 2 nêutrons. Então, quando a gente falar que um átomo ele sofreu um decaimento radioativo, tá? Ele está liberando partículas alfa, por exemplo. Ele pode fazer isso por meio da liberação de partículas alfa, tá?
que no caso, 2 prótons mais 2 nêutrons, tá? Bom, além disso, como a partícula alfa ela é formada por nêutron, que não tem carga, e por próton, que é positivo, a partícula alfa ela será positiva, tá? Agora vamos pensar, o que vai acontecer com um átomo? Eu sou um átomo e eu liberei uma partícula alfa, tá? O que será que vai acontecer com esse átomo? Vamos pensar primeiro no número de prótons, no número atômico. Então a gente tem que pensar o seguinte, se eu estou liberando uma partícula alfa, eu estou perdendo quantos prótons? Ah, Lucas, você está perdendo 2 prótons. Então quando o átomo ele emite uma partícula alfa, o núcleo dele está aqui, ele libera uma partícula alfa, então consequentemente ele perde 2 prótons, porque a partícula alfa ela é formada por 2 prótons. Então ele vai diminuir 2 unidades no seu número atômico. Então ele diminui 2 unidades no número atômico Z e eu não estou liberando também 2 nêutrons. Além dos 2 prótons, eu libero 2 nêutrons. 2 prótons mais 2 nêutrons dá 4. Próton mais nêutron não era número de massa? Então, além de perder 2 unidades no número atômico, eu perco 4 unidades no número de massa. Então, ele vai lhe perder 4 unidades no número de massa, que é A. Então, ele perde 4 unidades em A. Tá? Então, se eu sou um átomo e libero uma partícula alfa, eu estou perdendo 2 prótons, então vai cair 2 vezes o meu número atômico, e eu estou perdendo, além desses 2 prótons, 2 nêutrons. 2 com 2, 4, cai em 4 unidades o meu número de massa. Então, por exemplo, o polônio ele é um elemento radioativo, o que significa que ele vai fazer emissão de alguma partícula, pode ser partícula alfa, beta, que a gente vai estudar daqui a pouco, ou radiação gama, tá? Então, o polônio ele vai emitir uma partícula alfa. Como que eu represento essa reação nuclear? Você vai representar, já que você vai liberar uma... Se eu estou dizendo que o polônio libera uma partícula alfa, ele libera uma partícula alfa 4, 2. Por quê, Lucas? Porque é sempre assim. 2 prótons e número de massa 4, porque é 2 prótons mais 2 nêutrons. Então agora a gente faz o seguinte, ó. Tem que lembrar agora. Se ele está liberando 2 prótons, aqui não é o próton, se ele está liberando 2 prótons, tem que cair o número de prótons dele. Então lembra, quando um átomo libera a partícula alfa, o átomo diminui em 2 unidades o seu número atômico. Então de 84 vai para 82. Por quê? O número atômico, o número de prótons, o número atômico era 84, ele liberou, soltou uma partícula alfa, então ele vai perder 2 e ele vai de 84 para 82. Tá? Agora o número de massa era 212, ele tem que perder 4. Então vai para 208, tá? Então ele vai liberar, vai para 208, que é o vai 208. Como que eu vou ter certeza? É só você somar, ó, 82 mais 2, 84. 208 mais 4, 212. Se você fizer essa soma e essa soma der certo, se a soma daqui for igual ao que está aqui, você fez certinho a reação. Então vejam, o polônio libera uma partícula alfa e se transforma em chumbo. Tá? Ele modificou o número atômico dele, então passa a ser chumbo. E logicamente esse átomo ele é mais estável do que esse. O núcleo do chumbo é mais estável que o núcleo do polônio. Beleza? Bom, agora as partículas beta. Para entender a partícula beta, a gente tem que entender uma coisa. Vamos supor que eu tenho aqui o núcleo do átomo. E no núcleo do átomo eu tenho quem? O nêutron. Quando o nêutron ele se decompõe, então ao se decompor, então quando o nêutron se decompõe, ele vai liberar, ele libera um elétron, um próton e um antineutrino. Lucas, nunca ouvi falar em antineutrino. Não tem importância. Antineutrino não tem importância para a gente agora. O que é importante é o seguinte. Quando o nêutron se decompõe, ele libera um elétron, um próton e um antineutrino. O que acontece com esse elétron? Ele será
emitido. O que acontece com esse próton? Este próton fica no núcleo. Então, o nêutron está aqui. O que ele vai fazer? Ele vai se decompor e, ao se decompor, ele libera um elétron e joga fora esse elétron. Tá? E quem fica dentro? Dentro fica o próton. Tá? Então, dentro vai ficar o próton. No próprio núcleo fica o próton. Bom, como que vai ser a representação de uma partícula beta? Uma partícula beta, ela vai ser representada por, então vejam bem, o que está liberando? Está liberando, o nêutron ele se decompôs, ele virou um próton, que ficou aqui dentro, não saiu, então não foi liberado. Também se decompôs em um antineutrino, que está aqui também, e se decompôs em um elétron, e esse elétron ele perdeu. E a partícula beta é justamente isso, esse elétron de origem do nêutron que vai ser liberado. Então, como o elétron não tem massa considerável, o número de massa vai ser 0. Porém, o elétron tem carga menos 1. Então, beta vai ser representado por 0 menos 1. Ah, Lucas, por que eu não considero o próton? Porque lembra, o próton fica no núcleo, quem é emitido é o elétron. O elétron de origem nuclear, porque veio do nêutron, então vai ser essa partícula beta. Tá? O que vai acontecer então com um átomo quando ele emitir uma partícula beta? Bom, quando o átomo ele emite uma partícula beta, o número de massa não se altera. Tá? O número de massa não vai alterar. Porém, ele vai aumentar. Então, ele aumenta em uma unidade o número atômico. Então, por que isso? Veja bem, o nêutron está aqui, ele liberou, jogou fora um elétron. Esse elétron vai fazer diferença? Esse elétron que saiu faz diferença para o número de massa? Não, porque a massa de um elétron é desprezível neste momento. Então, o número de massa não vai ser alterado. Porém, quando o nêutron se decompôs, ele se transformou em um elétron que se foi desta vida, mas também ele deu origem a um próton. Então, vai aumentar em um próton o núcleo. Então, sobe uma unidade de número atômico, tá? Então, o Z, que é o número atômico, vai aumentar em uma unidade. Por exemplo, como exemplo, nós temos aqui o césio, de número atômico 55 e o número de massa 137, emitindo uma partícula beta. Se ele vai emitir uma partícula beta, então vai ficar beta, número de massa 0, aqui é menos 1, tá? Então, 0 menos 1. O que vai acontecer? Porque esse menos 1 é por causa do elétron. Lembra que esse elétron, quem dá esse menos 1 é a carga, é o elétron. O número de massa do novo composto formado continua o mesmo, porque não altera, porém o número atômico aumenta uma unidade. Por que aumenta uma unidade? Porque o nêutron que estava lá dentro também deu origem a um próton novo. Então aumentou uma vez o número atômico. Então 55, que era o antigo número atômico, vai para 56. Tá? Novamente, se a gente somar 56 com menos 1, vai dar quanto? 56 menos 1, 55. Tá? 137 mais 0, 137. Então, nesse caso aqui da partícula beta, ela vai aumentar uma vez o número atômico. Bom, e por último, a radiação gama. A radiação gama ela não é uma partícula. Tá? Na verdade, a radiação gama é energia. Se ela é energia, ela não possui, na verdade, prótons nem elétrons sendo emitidos, a gente vai representar ela por 0, 0. Nossa, que coisa! Pois é. Quando que libera a radiação gama? A radiação gama, ela vai ser liberada após o decaimento alfa ou beta. Então, ela é liberada após o decaimento. O
que é decaimento? Decaimento é isso que a gente está estudando, a desintegração, o decaimento radioativo, que é o processo em que os átomos liberam. Decaimento é liberar partículas ou radiação. A radiação gama ela vai ser liberada após o decaimento alfa ou beta, para estabilizar o núcleo. Como assim? Eu sou um núcleo, eu posso liberar a partícula alfa ou posso liberar a partícula beta, e após liberar a partícula alfa ou beta, eu posso, se eu quiser, se tiver com vontade hoje, se acordar com um dia bom, eu posso liberar uma radiação gama. E isso deixa o núcleo mais estável, como se estivesse perdendo um pouco de energia que vai estabilizar ele. Então a radiação gama ela só é liberada após a liberação de alfa ou beta, e a finalidade do átomo é deixar ele mais estável. Então como que ficaria? Bário vai liberar uma partícula gama 00, então vejam bem, se é 00, não tem nem segredo, né? Não pode mudar. Vai ficar bário 137,56. Só que a diferença é que esse primeiro bário aqui, ele é instável. E este segundo bário, ele é estável. Ele adquiriu estabilidade, coisa que o primeiro não tinha na vida. Beleza? Vamos fazer um exercício e ver como isso funciona. Bom, a gente tem um exercício da VUNESP, mas antes, toma cuidado aqui, gente. Ó, aqui não é césio, viu? Aqui é bário, tá? Número atômico 56, se você constar uma tabela periódica, é bário, não é césio. E por sinal, é justamente isso que acontece. O césio, ele emite uma partícula beta e aí ele se transforma em bário, porque mudou o número atômico de 55 para 56. E aí o bário, para ficar mais estável, logo em seguida emite uma radiação gama. Por sinal, é isso que acontece. Lembra que eu falei que a radiação gama só vem após um decaimento beta ou alfa, tá? Então agora vamos dar uma olhadinha aí no exercício da VUNESP. Então, olha só, a natureza das radiações emitidas pela desintegração espontânea, desintegração, decaimento, é o processo de estabilização do núcleo, que a gente estava estudando, que é a emissão de alfa, beta ou gama. Do urânio, nesse caso, que é o urânio 92-234, então ele está falando aí do urânio 92-234, pode ser estudado através do arranjo experimental mostrado na figura. A abertura do bloco de chumbo dirige o feixe de radiação para passar entre essas duas placas eletricamente carregadas, verificando-se a separação de 3 novos feixes que atingem o detector nos pontos 1, 2 e 3. Qual é o tipo de radiação que atinge o detector nos pontos do ponto 3? Justifique. B. Representando por X o novo núcleo formado, escreva a equação balanceada da reação nuclear responsável pela radiação detectada no ponto 3. Então vamos aqui na lousa. No detector, se vocês perceberem, o que está acontecendo? Ele pergunta qual é a partícula que está sendo emitida no ponto 3. Se vocês observarem, a gente tem o lado positivo, o lado negativo, e a gente tem 1, 2 e 3. Ele pergunta qual é essa partícula 3. Bom, se a partícula 3 ela está indo para o lado negativo da placa, provavelmente, se está sendo atraída pelo negativo, ela é positiva. Então a 3 deve ser positiva. Aí você vai lá e lembra, gama não tem carga. A beta, ela é menos 1. Então, ó, gama não pode ser porque não tem carga. Beta é menos 1 porque, na verdade, é um elétron nuclear. Então, só pode ser alfa. Alfa por quê? Porque alfa é 2 prótons. Então, fechou. Letra A. Aqui a resposta da letra A. É uma partícula alfa porque a alfa é a única emissão positiva e está sendo atraída pelo lado negativo, tá? E aí na letra B, ele vai pedir para montar a reação nuclear balanceada. Então vamos lá, ó. Na letra B, ele dá para vocês o urânio 234-92 e ele pede para fazer a emissão de uma partícula alfa e para formar um elemento aí X, tá? Bom, como que vai ser esse elemento X? Aí você tem que lembrar, se está emitindo uma partícula alfa, primeira coisa, está liberando 2 prótons. Então, um átomo que tinha 92 libera 2 prótons, cai para 90. 90 mais 2, 92. Então, 92 liberou 2 prótons, caiu para 90.
Por sua vez, ela está liberando quem? O átomo tinha 234 de número de massa, ele liberou 2 prótons, 2 nêutrons, então 4, então ele cai de 234 para 230. Quer conferir? É só somar 90 mais 2, 92. 230 mais 4, 234, fechou o exercício. Você resolve isso aqui muito rápido, é a segunda fase isso, né? É uma questão dissertativa na época que a Unesp, provavelmente na época que a Unesp ainda tinha 3 dias seguidos. Bom, só uma observação aqui é o poder de penetração das partículas. Ou capacidade de penetração. As partículas gama possuem maior penetração que as beta, que possuem maior penetração que a alfa. As partículas alfa elas não penetram em muitos materiais, tá? Agora, as partículas gama elas conseguem atravessar a maioria dos materiais, tá? Isso ela tem uma aplicação muito importante porque a gente não pode ser exposto à radiação, tá? A gente não pode ser exposto à radiação porque causa uma série de lesões no nosso material genético que pode ser passado para os descendentes, tá? Então, conhecer o poder de penetração, ou seja, a capacidade que essas partículas têm de transpor uma barreira, de penetrar numa barreira, numa folha de papel, numa placa de chumbo, de ferro, o que vocês quiserem, é importante. E a maior delas é a gama, beleza? Então agora vamos para a próxima parte da matéria.